obrigado pela imensa hospitalidade e também por ter lembrado que por trás do sonho europeu e do que nos une, a Europa não é simplesmente uma geografia, mas é sempre uma mitologia, um relato e uma travessia. E por lembrar que essa Europa do Renascimento, das luzes, aquela da paz, do progresso e da cultura, é a que nos inspirou e que, no fundo, desperta desejo. No entanto, nos encontramos em um momento da vida de nossas nações e desta região, que acredito é marcado por uma certa gravidade, especialmente considerando os desafios que enfrentamos hoje. E no fundo, ao tentar preparar este encontro, fiquei impressionado ao perceber até que ponto, e de maneira provavelmente inédita, hoje enfrentamos na nossa Europa um desafio em todas as áreas de segurança. E reunir esta Europa ampliada para além da União Europeia, reunir justamente entre iguais todos os chefes de Estado e de governo e todas as nações aqui representadas, é tentar dar uma chance ao nosso grande continente de enfrentar os desafios que lhe são próprios por meio da unidade. E eu penso que a unidade entre todos nós é indispensável hoje, tendo em conta as ameaças e os riscos de divisão que pesam sobre o continente. Obviamente, a primeira segurança é a segurança geopolítica, como ambos expressaram, e as ameaças de guerra, de divisões que atingem a Europa e que às vezes ameaçam a sua própria unidade. Primeiramente, é claro, trata-se da guerra de agressão russa na Ucrânia. Volodymyr sabe o quanto aqui ele conta com a nossa solidariedade. E eu penso que a batalha que todos nós travamos, que levamos adiante coletivamente na semana passada com Keir Donald e Friedrich, a coalizão de voluntários que se formou e une muitos aqui em torno desta mesa para apoiar a Ucrânia, é importante, primeiramente, para conseguir o cessar-fogo. E se fosse necessário, acredito que as últimas horas mostraram, nesse sentido, que a Rússia não tem intenção de cessar o fogo. E que se não houver uma pressão maior dos europeus e dos americanos para alcançar esse resultado, ele não acontecerá espontaneamente. E no fundo, a Rússia quer retomar discussões que já são conhecidas, aquelas que ocorreram entre fevereiro e maio de 2022, que não impediram os crimes de guerra em Bucha e em outros lugares, e que não trouxeram nenhum resultado. Devemos insistir nesse caminho e construir uma paz justa e duradoura para a Ucrânia. Esse é também todo o trabalho que está sendo finalizado e que espero que seja concluído, permitindo assim um tratado de paz entre a Armênia e o Azerbaijão. E quero dizer aqui de verdade a Nicole e Ilan que tem todo o nosso apoio para que consigam nesse caminho a assinatura desse tratado de paz. Trata-se de avançar nas questões que ainda existem entre Belgrado e Pristina. É também oferecer nosso apoio à Moldávia, vítima diariamente das ingerências russas. E é lembrar a importância dos processos eleitorais em andamento, que ali também, como sabemos muito bem, são alvo desse tipo de ingerência. E por fim, como acaba de dizer Antônio, trata-se de nos coordenarmos para dar uma resposta conjunta à situação humanitária inaceitável em Gaza. Conseguir também ali um cessar-fogo imediato, uma resposta humanitária e, em seguida, uma resposta política, que é a única possibilidade de termos um caminho que é fundamental para a unidade dos nossos países e para os princípios que defendemos, mas que também é o único meio, aos olhos do resto do mundo, de sermos compreendidos em relação ao que fazemos na Ucrânia. E não estou comparando nenhuma situação, mas quero insistir nisso para todos nós. A maior parte da humanidade, China, Índia, o continente africano, o Oriente Próximo e Médio, o Pacífico, a Ásia e a América Latina, está nos observando. Às vezes eles não entendem totalmente o que estamos fazendo em relação à Ucrânia, sejamos lúcidos, mas é preciso assumir isso e explicar. Mas eles já não nos entendem de forma alguma sobre a Ucrânia quando permanecemos em silêncio sobre Gaza. Eles nos dizem, vocês são estranhos, dizem que nossa vida está em jogo quando a soberania territorial é atacada, mas fecham os olhos quando há um massacre. E não estou comparando nada, conheço as histórias, mas quero realmente aqui nos despertar coletivamente para a coerência que devemos manter nesses pontos. No fundo, vemos que todas essas situações mostram a necessidade de paz, a necessidade evidente de retornar à diplomacia, mas é esse o caminho no qual devemos encontrar unidade para a nossa segurança, e sobre o qual também devemos construir uma resposta coletiva e assim sermos credíveis. Aqui também tem uma resposta comum. Uma ampla maioria de nós faz parte da OTAN, mas também precisamos ter um pilar europeu forte dentro da OTAN e agir como europeus para a nossa segurança coletiva.
E as últimas semanas e os últimos meses mostraram isso. E a Europa ampliada, ganha ainda mais força e relevância neste momento que vivemos, justamente para garantir sua própria segurança. A comunidade política europeia é também o espaço que permite construir a segurança para as nossas populações. E a esse respeito, o combate ao tráfico de drogas, ao narcotráfico e à imigração ilegal são temas essenciais que começamos a abordar todos juntos e sobre os quais desejo que possamos juntos começar a estruturar coalizões de estados, organizações internacionais, agências europeias especializadas para combater os tráficos, especialmente portuários e fluviais, construir trocas de dados, combater o financiamento ilícito, a lavagem de dinheiro e a corrupção e reforçar os programas de prevenção. Esta é uma batalha fundamental que é esperada pelas nossas populações. Todos esses tráficos estão interligados e a comunidade política europeia é também o espaço que permite construir cooperações muito concretas nesse sentido. O terceiro elemento é a segurança democrática. Alain defendia essa causa, e como em todos os seus discursos e através de sua organização. Mas vemos através das nossas eleições, a Romênia está vivendo isso neste momento, como mencionei, a Moldávia passou por isso há muito pouco tempo. Temos ameaças muito claras que minam a integridade das nossas democracias, que enfraquecem sua resiliência e sofremos manipulações durante os períodos eleitorais, além de ingerências informacionais estrangeiras praticamente o tempo todo. E isso é algo que mina a segurança democrática da nossa Europa. E, portanto, diante disso e dessas famosas FIMES, lançamos em Blenheim a iniciativa que foi conduzida junto com o Maia Sandu, criando uma rede de pontos de contato no âmbito da CPE para melhorar a cooperação entre nós. E é preciso ir mais longe, protegendo melhor nossas infraestruturas críticas contra ataques cibernéticos, reforçando nossos marcos regulatórios sobre conteúdos ilícitos online, rastreando os fluxos financeiros que alimentam essas ações híbridas. Mas essa segurança democrática é essencial. Caso contrário, em particular, a Rússia continuará desestabilizando nossas opiniões públicas para mudar o cenário. A Comissão Europeia é esse sentido, de fogo. Primeiro, fortalecendo as cooperações, derrubando as barreiras tarifárias, promovendo a convergência regulatória para fazer da nossa grande Europa, da nossa ampla Europa, algo muito mais unido no plano comercial e no plano da integração econômica. São todos os debates que temos entre a União Europeia e o Reino Unido, e que estão sendo conduzidos neste momento, mas também são os debates que já tivemos e que vocês estruturaram, em particular, Alexandre Ied, sobre toda a região. Mas desejo que possamos realmente avançar muito mais nessa integração econômica da região, independentemente das questões de ampliação e de União Europeia. E eu acho que precisamos nos coordenar de forma muito forte para enfrentar todos os ataques externos ou, no fundo, tudo o que gera concorrência desleal. Todos nós estamos diante das tarifas americanas, vamos nos coordenar, seremos muito mais fortes se nos coordenarmos com um mercado de 700 milhões de habitantes e consumidores. Todos nós enfrentamos a concorrência desleal de certos produtos vindos da Ásia devido a diferenças de regras ou a supersubvenção de excesso de capacidade Boitil. Vamos nos coordenar. Seremos muito mais fortes para proteger nossos mercados. E esse bem comum. E, portanto, desejo que também tentemos estruturar uma reflexão e um trabalho em torno da segurança econômica em escala continental e, assim, em torno da comunidade política europeia. Essas eram as poucas palavras que eu queria dizer, mas no fundo, vemos claramente que a nossa grande Europa está em um momento de despertar geopolítico. Se quisermos realmente evitar o rapto, e a Renascença continuou a pintar os mitos, e no fundo, esse é o grande risco que a Europa corre. Então não sei se será Zeus transformado em touro que o raptará. O que eu sei é que os riscos se multiplicam diante de nós, e que a comunidade política europeia é um espaço que nos permite estruturar no plano geopolítico e militar, no plano da segurança e da proteção dos nossos países, no plano econômico e no plano democrático, respostas muito concretas por meio de coalizões de ação. E, portanto, por isso eu penso que está na hora, como foi proposto por Victor e como o Ed acompanhou, de fato de formalizar por meio de uma secretaria leve, uma equipe de coordenação de apoio para acompanhar os projetos concretos da CPE, que poderia ser assegurada pela troika das presidências e pelo presidente do Conselho Europeu.
e assim a cada vez. Poder prever as 2 próximas presidências, o que permitiria ter permanentemente troicas e um acompanhamento dos projetos que lançamos nesse contexto. De qualquer forma, Ed, obrigado por nos permitir nos reunir em Tirana e obrigado pela hospitalidade e pelo amor lírico, pela nossa Europa que você carrega. Obrigado, e agora é uma honra passar a palavra a um amigo especial de todos nós e meu querido amigo V, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Muito obrigado. Querido amigo, muito obrigado. E você, primeiro-ministro Rama, obrigado. E obrigado, Albânia, por nos receber hoje, não apenas em um país lindo, mas em um país que acredita na Europa e defende seu futuro. Queridos amigos, obrigado a todos pelo seu apoio, e eu aprecio que compartilhemos o mesmo entendimento de que esta guerra, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, deve terminar o mais rápido possível e de forma justa. A Ucrânia precisa de paz. A paz na Europa depende de a Ucrânia consegui-la. Todos vocês sabem que nesta semana nós tivemos uma chance real de dar passos importantes para acabar com esta guerra, se ao menos Putin não tivesse tido medo de vir à Turquia. Eu estive em Ankara ontem e agradeço pela participação e por nos receber, presidente Erdogan. Eu estava pronto para um encontro direto com Putin, fosse em Ankara ou em Istambul, e não apenas para uma reunião, mas para resolver todas as questões importantes na minha opinião. Mas ele não concordou com nada, quero dizer, o Putin. E vocês também podem ver que a delegação russa que veio a Istambul é de um nível muito baixo. Nenhum deles são pessoas que realmente tomam decisões na Rússia. Ainda assim, envio nossa equipe para Istambul, liderada pelo ministro da Defesa da Ucrânia, pelo menos para ver se aqueles russos realmente podem decidir alguma coisa. Nossa prioridade número 1 é um cessar-fogo total, incondicional e honesto. Isso precisa acontecer imediatamente para parar as mortes e criar uma base sólida para a diplomacia, antes de tudo. E se os representantes russos em Istambul hoje não conseguirem nem mesmo concordar com isso, com o cessar-fogo, com esse passo inicial claramente necessário, então ficará 100% claro que Putin continua a minar a diplomacia. Se não for esse o caso, deve haver pelo menos algum resultado hoje, começando por um cessar-fogo. Como vimos ontem, nem a Rússia enviou praticamente as mesmas pessoas que enviou em 2022. Isso mostra que a Rússia não mudou sua abordagem básica. Eles fazem muitas declarações, muitas ameaças, mas não resolvem nada. Eles estão fazendo de tudo para transformar esta reunião em Istambul em um processo encenado e vazio, exatamente como os de 2022. Não somos nós, ou os líderes ocidentais, que estamos atrapalhando as negociações, como os russos vêm alegando há anos. São os russos que enviaram cabeças vazias para as conversas, e é isso que destrói o significado, o sentido da diplomacia. Portanto, se ficar comprovado que a delegação russa é apenas teatral e não consegue apresentar nenhum resultado hoje, o mundo deve responder. É necessária uma reação forte, incluindo sanções contra o setor de energia e os bancos da Rússia. A pressão deve continuar, aumentando até que um progresso real seja alcançado.
A Ucrânia está pronta para tomar todas as medidas realistas para acabar com esta guerra. Faço um apelo a Putin para que dê autoridade real à sua delegação e precisamos de uma interrupção total das mortes. Tempo suficiente para dar uma chance real à diplomacia. Em segundo lugar, precisamos construir pelo menos um nível mínimo de confiança no processo de negociação. Isso pode ser feito libertando prisioneiros de guerra, devolvendo as crianças ucranianas levadas pela Rússia e soltando os reféns civis que estão atualmente sob custódia do lado russo. Em terceiro lugar, precisamos definir claramente quais questões devem ser tratadas no nível de liderança e não abaixo dele. E todos nós sabemos quem toma as decisões reais na Rússia. Em quarto lugar, junto com nossos líderes e junto com os países que estão aqui conosco hoje, começamos a criar uma nova arquitetura de segurança para a Ucrânia e para toda a Europa. Agradeço a todos que estão engajados. Agora é hora de passar para passos muito práticos. E em quinto lugar, o presidente dos Estados Unidos, Trump, quer acabar com esta guerra. Precisamos continuar trabalhando de perto com o presidente e manter a maior coordenação possível. O apoio de longo prazo, e dos EUAs, também é essencial. É necessário um respaldo americano. É importante que todos trabalhemos juntos em todos os níveis para que isso aconteça. E claro, vou mantê-los informados ao longo do dia sobre o que está acontecendo em Istambul e se há alguma chance de a delegação russa tomar medidas reais para parar as mortes e pôr fim à guerra. Obrigado, Ed, mais uma vez pelo convite.